Quando o telefone tocou naquela tarde de segunda-feira, Maria não imaginou que aquele som estridente mudaria sua vida para sempre. Ela estava de avental azul manchado de molho de tomate, limpando a mesa do refeitório da fazenda com o pano úmido que já conhecia de cor. Quando o barulho a fez parar no meio do movimento, ninguém ligava para aquela casa. O patrão, seu Augusto, vivia trancado no escritório, lidando com papéis que ela nem sabia do que se tratavam. A patroa tinha morrido fazia 3 anos, e desde então a casa ficara ainda mais silenciosa, como se o luto tivesse roubado até o som das paredes. Maria enxugou as mãos no avental e caminhou até o aparelho antigo, todo preto, pesado, com aquele fio enrolado que sempre embaraçava. Atender o telefone não era tarefa dela, mas seu Augusto tinha saído para a cidade e não voltaria antes do anoitecer. Ela hesitou por um segundo, olhando para o aparelho como se ele fosse morder sua mão. Então, com um suspiro fundo, pegou o fone e disse baixinho, quase com vergonha: "Alô?" A voz do outro lado falava uma língua que ela não conhecia, mas aos poucos as palavras foram se misturando com um português arrastado, difícil de entender. "Aqui é da Europa. Preciso falar urgente com o Sr. Augusto Almeida. Assunto muito importante, propriedade, herança, documentos." Maria sentiu o coração acelerar. Ela sabia que não deveria estar ali, segurando aquele telefone, ouvindo aquelas palavras que pareciam vir de outro mundo. Pediu para a pessoa repetir. E o homem do outro lado da linha, com paciência forçada, explicou que era advogado de uma firma na Itália. Dizia que havia uma propriedade antiga, terras que pertenciam à família Almeida havia gerações e que estavam prestes a ser vendidas por falta de resposta aos comunicados enviados. Maria não entendia direito o que aquilo significava, mas a palavra vendidas a deixou alerta. O homem falava rápido, nervoso, como se o tempo estivesse acabando. Disse que tentaram contato por cartas, por telegrama, mas nada tinha retorno. Aquela ligação era a última tentativa antes que tudo fosse perdido. Maria apertou o fone contra o ouvido, tentando gravar cada palavra, cada detalhe. Ela sabia que seu Augusto era um homem reservado, que guardava segredos como quem guarda cicatrizes. Sabia também que ele nunca falava da família, do passado, de nada que viesse antes daquela fazenda. "O senhor pode ligar amanhã de manhã?" Ela tentou, mas o homem foi firme. "Não, senhora, amanhã é tarde demais. Preciso de uma resposta hoje." Maria olhou para o relógio na parede. Faltavam horas para o patrão voltar. Ela não sabia o que fazer, mas uma coisa estava clara: se desligasse aquele telefone, algo muito valioso seria perdido para sempre. O peso daquela responsabilidade caiu sobre seus ombros como um saco de cimento. Ela era apenas uma merendeira, uma mulher simples que mal aparecia nas conversas da casa, mas naquele momento, com o telefone quente na mão e a voz urgente do advogado do outro lado do mundo, Maria percebeu que talvez fosse a única pessoa entre a salvação e a ruína de seu patrão. Respirou fundo, sentindo as pernas tremerem. Precisava tomar uma decisão e precisava tomar agora. O silêncio do outro lado da linha começava a pesar, como se o homem estivesse perdendo a paciência. Maria fechou os olhos por um segundo, pensou na patroa que tinha morrido, pensou no seu Augusto sempre tão quieto e triste, e pensou em si mesma, naquela vida de invisibilidade. Então abriu os olhos e, com uma firmeza que nem sabia que tinha, disse: "Espere um momento, por favor." E foi nesse instante, com o telefone ainda na mão e o coração batendo descompassado, que Maria entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Maria pediu licença e colocou o telefone de lado, ainda fora do gancho. Correu até a cozinha, pegou um caderno velho onde anotava as compras do mês e voltou correndo, tropeçando no tapete da sala.
As mãos tremiam tanto que ela precisou segurar o lápis com força para não deixá-lo cair. Pediu para o homem repetir tudo, letra por letra, nome por nome, endereço, número de processo, data limite. Ele ficou surpreso com a determinação dela, mas obedeceu. A voz dele ficou mais calma, como se tivesse encontrado alguém que finalmente levava aquilo a sério. Maria escrevia devagar, com a letra travada de quem aprendeu a ler tarde na vida, mas não errava uma vírgula. Repetia cada palavra em voz alta para ter certeza de que tinha entendido direito. O advogado soletrava com paciência. ALMEIDA, PROPRIEDADE, TOSCANA. Quando terminou, leu tudo em voz alta para confirmar. O advogado aprovou do outro lado e ela ouviu um suspiro de alívio na voz dele. Mas ele insistiu que precisava de uma resposta naquele mesmo dia, antes das 6 da tarde, horário da Itália. Maria olhou de novo para o relógio. Já passava das 3. Seu Augusto tinha dito que voltaria só no fim da tarde. Ela fez as contas de cabeça e percebeu que o tempo estava se esgotando. Cada minuto que passava era um minuto a menos para salvar o que quer que fosse aquilo. Respirou fundo e tomou uma decisão que jamais imaginara tomar na vida. O Sr. Augusto está viajando a negócios. Ele volta daqui a algumas horas. Eu vou garantir que ele receba tudo isso e entre em contato ainda hoje. A voz dela saiu firme, segura, como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. O homem hesitou do outro lado. Maria podia sentir a desconfiança. Afinal, quem era ela? Só uma empregada. Mas algo na voz firme de Maria, na seriedade com que ela tratava o assunto, convenceu o advogado. Ele deixou um número de retorno e repetiu a urgência mais uma vez. Senhora, por favor, isso é muito importante. Se o Sr. Augusto não ligar hoje, a propriedade será vendida amanhã de manhã e não haverá mais nada a fazer. Maria sentiu um arrepio na espinha. Eu entendo, senhor, pode confiar. Ele vai ligar. Desligou o telefone e ficou parada ali, segurando o caderno como se fosse uma relíquia sagrada. As palavras escritas pareciam pulsar na página. Ela não sabia exatamente o que tinha acabado de fazer, mas sabia que não podia falhar. A responsabilidade pesava como nunca tinha pesado antes. Colocou o caderno dentro do avental, bem junto ao peito, e voltou para a cozinha. Mas a tranquilidade tinha ido embora. Agora, cada minuto que passava parecia pesar como pedra. Ela tentou voltar ao trabalho, mas era inútil. Pegou uma batata para descascar, mas a largou de novo. Olhou para a panela no fogão, mas esqueceu o que estava fazendo. A cabeça fervilhava de pensamentos. E se ela tivesse entendido errado? E se tivesse anotado algum número errado? E se aquilo fosse tudo mentira, um golpe? Mas e se fosse verdade? E se ela tivesse nas mãos a única chance de salvar algo importante? A dúvida a corroía por dentro. Maria nunca tinha se metido em assuntos que não eram dela. Trabalhava calada, cozinhava, limpava, cuidava da casa como um fantasma que ninguém via. Mas agora estava no centro de algo grande e não sabia se tinha forças para carregar aquilo sozinha. Olhou pela janela, procurando a caminhonete velha de seu Augusto na estrada de terra. Nada, só o vento quente da tarde e o barulho distante das vacas no pasto. Tudo tão normal, tão comum, enquanto ela segurava um segredo que valia uma fortuna. Maria pegou o caderno de novo e releu cada palavra, cada número, cada detalhe. Propriedade na Itália. Herança, documentos. Prazo final. Hoje, as letras pareciam dançar na página e ela teve que piscar várias vezes para focar. A ansiedade estava tomando conta dela de um jeito que nunca tinha sentido. Ela sabia que não podia esperar sentada, precisava agir, mas como? Ela era só uma merendeira, uma mulher simples que mal sabia assinar o nome. Como poderia resolver algo tão grande? O pensamento a assustou, mas não a paralisou. Pelo contrário, algo dentro dela, algo que nunca tinha acordado antes, começou a se mexer. Era uma força estranha, uma coragem que ela não sabia de onde vinha.
Talvez fosse a certeza de que fazer nada seria pior do que tentar e errar. Maria olhou para o relógio de novo. 3h30, seu Augusto podia demorar mais 2, 3 horas. Tempo demais, ela não ia conseguir esperar. Tomou a decisão mais ousada da sua vida. Ia até a cidade procurar ele. Largou tudo na cozinha, desligou o fogão, cobriu as panelas, guardou as facas, tirou o avental e vestiu o casaco velho que usava aos domingos, o único que tinha sem remendos aparentes. Passou a mão no cabelo preso e olhou no espelho do corredor. Viu uma mulher de 40 e poucos anos, rosto marcado pelo sol, mãos calejadas, olhos cansados. Mas viu também algo novo, uma determinação que nunca tinha visto antes. Eu consigo, sussurrou para si mesma. Eu preciso conseguir. Trancou a casa, guardou a chave debaixo do vaso de samambaia, como sempre fazia, e saiu andando pela estrada de terra. A cidade ficava a uns 5 quilômetros. Era longe, mas ela estava disposta a ir a pé, se fosse preciso, nem pensou 2 vezes. No caminho, o sol batia forte na cabeça. Ela não tinha levado o chapéu, mas não se importou. Andava rápido, quase correndo, levantando poeira com os chinelos velhos. Rezava baixinho, pedindo força e clareza. As palavras saíam sem pensar. Me ajuda, Senhor. Não deixa eu errar. Passou por um vizinho que trabalhava na cerca. Ele acenou, surpreso de ver Maria naquele horário, naquela pressa. Tudo bem, Dona Maria. Ela só acenou de volta, sem parar. Não tinha tempo para explicações. Cada segundo contava agora. A estrada parecia não ter fim. As pernas começaram a doer. A garganta ficou seca, mas ela não diminuiu o ritmo. Pensava no caderno dentro do casaco, nas palavras do advogado, na urgência na voz dele. Pensava em seu Augusto e no que ele ia dizer quando descobrisse. Depois de 40 minutos de caminhada, finalmente viu as primeiras casas da cidade. O coração dela batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Passou pela praça, pela igreja, pela venda do seu mané. E então viu a caminhonete estacionada em frente ao armazém. Seu Augusto estava saindo com 2 sacolas nas mãos. O rosto cansado, como sempre. Quando viu Maria ofegante, suada, com o cabelo desarrumado, parou no meio da calçada. A expressão dele era de puro espanto. Maria, o que houve? Aconteceu alguma coisa na fazenda? Ela se aproximou, tirando o caderno de dentro do casaco com as mãos trêmulas. Estava sem fôlego, mas conseguiu dizer: Seu Augusto, o senhor precisa ver isso. É urgente, muito urgente. E estendeu o caderno para ele como quem entrega a coisa mais importante do mundo. Seu Augusto franziu a testa, colocou as sacolas no chão e pegou o caderno. Abriu devagar, com aquele jeito desconfiado de quem não entende o que está acontecendo. Os olhos dele percorreram as linhas escritas com a letra travada de Maria, e ela viu o exato momento em que ele entendeu. Leu uma vez, depois leu de novo, devagar, passando o dedo sobre cada palavra. O rosto dele mudou completamente. A cor sumiu, os olhos se arregalaram, a boca entreabriu como se o ar tivesse faltado. Ele ergueu a cabeça e olhou para Maria como se a visse pela primeira vez na vida. Quando foi essa ligação? Ele perguntou, a voz tensa, quase um sussurro. Maria tentou recuperar o fôlego. Hoje de tarde, faz menos de 2 horas. O homem disse que precisa de resposta ainda hoje, que se não ligar, tudo vai ser perdido amanhã. Seu Augusto passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Olhou para os lados, como se procurasse algo, mas era só o choque. Meu Deus, eu achei que isso tinha se perdido fazia anos. Minha avó, as terras da Itália. Eu nem sabia que ainda existia alguma coisa. Ele guardou o caderno no bolso da camisa, bem junto ao peito, e pegou as sacolas de novo, mas agora com pressa. Vem, Maria, a gente volta já. Preciso fazer essa ligação agora mesmo. A voz dele tremia. Maria nunca tinha visto ele assim. Entraram na caminhonete e ele dirigiu rápido, mais rápido do que era seguro, naquela estrada de terra cheia de buracos.
Levantava poeira, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Maria segurava no banco, calada, mas por dentro sentia uma mistura de medo e alívio. Tinha feito a coisa certa, sabia disso agora. Se tivesse ficado esperando na fazenda, talvez fosse tarde demais. Se não tivesse anotado tudo direitinho, teria perdido informações importantes. Se não tivesse saído correndo atrás dele, nada disso estaria acontecendo. Quando chegaram na fazenda, seu Augusto nem esperou ela descer. Correu para dentro da casa, direto para o escritório. Maria foi atrás, mas ficou na porta, sem saber se devia entrar. Ele já estava com o telefone na mão, discando o número que ela tinha anotado. Esperou, ansioso, batendo os dedos na mesa. Quando alguém atendeu do outro lado, ele começou a falar em italiano. A voz dele era firme, decidida, mas também emocionada. Maria não entendia nada, mas percebia pela expressão dele que algo muito importante estava sendo resolvido. Ele falou por quase meia hora, anotando coisas num papel, concordando com a cabeça, fazendo perguntas. Em alguns momentos a voz dele ficava alta, quase irritada. Em outros, suave, quase chorosa. Era como se ele estivesse vivendo várias emoções ao mesmo tempo. Maria ficou ali, parada, encostada no batente da porta, vendo aquilo tudo sem entender completamente, mas entendia o suficiente para saber que tinha mudado alguma coisa, que aquela ligação, aquele caderno, aquela corrida até a cidade tinham valido a pena. Finalmente, seu Augusto desligou o telefone. Ficou sentado na cadeira, em silêncio, olhando para o nada. As mãos dele tremiam. Ele respirava fundo, como quem acabou de correr uma maratona. E então, sem avisar, começou a chorar. Maria nunca tinha visto um homem chorar daquele jeito. Lágrimas grossas descendo pelo rosto envelhecido, os ombros tremendo. Ela não sabia o que fazer. Ficou ali, quieta, respeitando aquele momento que era só dele. Mas o coração dela doía de uma forma estranha, como se sentisse a dor dele também. Depois de alguns minutos, seu Augusto enxugou o rosto com as costas da mão e olhou para Maria. Os olhos dele estavam vermelhos, mas havia algo novo ali. Uma gratidão tão profunda que ela quase podia tocar. Maria, ele disse, a voz ainda embargada, você acabou de salvar a herança da minha vida. Ela não sabia o que dizer. Ficou parada, com as mãos cruzadas na frente do corpo, sentindo o peso daquelas palavras. Ele continuou, respirando fundo entre as frases. Aquela propriedade na Itália foi da minha avó. Terras que valiam uma fortuna. Quando meus pais morreram, eu estava perdido, não sabia de nada disso. Os advogados tentaram contato, mandaram cartas, telegramas, mas eu nunca recebi nada. Não sei se foi o correio, se foi alguém que interceptou ou se simplesmente se perdeu. Achei que tudo tinha acabado, que não havia mais nada da família lá. Ele bateu com a mão na mesa, não de raiva, mas de incredulidade. E hoje, depois de tantos anos, eles fizeram essa última tentativa, uma ligação. Uma única ligação. Ele olhou para Maria com uma intensidade que a fez baixar os olhos. Se você não tivesse atendido aquele telefone, se não tivesse anotado tudo direitinho, se não tivesse vindo me procurar correndo, eu teria perdido tudo. Maria sentiu um nó na garganta. Ela nunca tinha visto seu Augusto assim, tão vulnerável, tão humano. Sempre o conhecera como um homem duro, de poucas palavras, que dava ordens e esperava que fossem cumpridas. Mas ali, naquele momento, ele era só um homem agradecido. Eu só fiz o que achei certo, ela murmurou, a voz baixa. Não podia deixar aquilo se perder. Mesmo sem saber direito o que era, senti que era importante. Seu Augusto levantou da cadeira, deu alguns passos e parou na frente dela. Você fez mais do que isso, Maria. Você foi inteligente, foi corajosa. Você tomou decisões que muita gente não teria coragem de tomar, e eu nunca vou esquecer isso. Ele estendeu a mão, e Maria, hesitante, apertou-o. A mão dele era grande, áspera, mas o aperto foi gentil. Ela baixou a cabeça sem saber como reagir ao elogio. Não estava acostumada com isso.
Trabalhava ali havia mais de 10 anos e nunca tinha recebido um agradecimento tão sincero. Mas por dentro, algo nela crescia, um sentimento novo, estranho, que ela não sabia nomear. Era orgulho? Era alívio? Era felicidade? Talvez fosse tudo junto. Pela primeira vez na vida, Maria se sentiu importante. Sentiu que tinha feito diferença. Que sua existência, tão pequena e invisível, tinha mudado o rumo de algo grande. Seu Augusto voltou para a cadeira e ficou olhando para os papéis na mesa. Vou precisar viajar para a Itália, ele disse, quase pensando em voz alta. Resolver tudo pessoalmente. Assinar documentos, conhecer as terras, decidir o que fazer. Mas antes disso, Maria, eu quero que você saiba uma coisa. Ele olhou direto nos olhos dela. Você vai ser recompensada por isso. Não é só um obrigado. É mais do que isso. Você merece mais do que isso. Maria arregalou os olhos, mas antes que pudesse protestar, ele levantou a mão. Não quero ouvir que você só fez sua obrigação. Isso foi muito além. E eu vou garantir que você seja reconhecida. Ele disse isso com tanta firmeza que Maria não ousou discordar. Apenas assentiu, sentindo as lágrimas começarem a se formar nos olhos. Naquela tarde, enquanto o sol começava a se pôr lá fora, dentro daquela casa acontecia algo raro. 2 mundos que sempre estiveram separados. O patrão e a empregada, o rico e o pobre, o invisível e o visível, finalmente se encontravam como iguais, unidos por um momento de verdade pura. Nos dias seguintes, a rotina da casa mudou completamente. Seu Augusto passou a tratar Maria de forma diferente. Perguntava se ela precisava de algo, agradecia pelo café da manhã, elogiava a comida. No começo, Maria estranhava tanto que chegava a ficar constrangida. Ela ainda acordava cedo, preparava tudo como sempre fez, limpava a casa com o mesmo cuidado, mas agora, quando ele passava pela cozinha, parava para conversar. Contava sobre as ligações que estava fazendo para a Itália, sobre os documentos que estava organizando, sobre os planos para as terras. Maria ouvia em silêncio, surpresa por ser incluída naquelas conversas. Ele pedia opinião sobre coisas pequenas, como se o café estava bom, se ela achava que ele devia viajar logo ou esperar mais um pouco. Ela respondia com timidez, mas aos poucos foi pegando confiança. Uma manhã, enquanto tomavam café juntos, coisa que nunca tinha acontecido antes, ele começou a contar histórias da família. Falou da avó italiana, uma mulher forte que tinha vindo para o Brasil sozinha, deixando para trás terras e lembranças. Falou do avô, que prometeu que um dia voltariam, mas nunca conseguiram. Minha avó morreu sem rever a Itália, ele disse, olhando para a xícara vazia. Sempre guardou as escrituras, os documentos, tudo certinho. Dizia que um dia isso seria importante, mas quando ela morreu, eu era jovem demais, tolo demais, e deixei tudo de lado. Maria escutava emocionada. Nunca tinha imaginado que aquele homem quieto carregava tanta história. O senhor deve ter sofrido muito, ela disse baixinho. Ele assentiu. Sofri e pior, desperdicei. Deixei que a dor me tornasse descuidado, quase perdi tudo por isso. Mas você não perdeu, Maria lembrou. Ainda dá tempo de consertar. Ele sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. E isso eu devo a você. O silêncio que se seguiu foi confortável, sem a tensão que sempre havia entre patrão e empregada. Os dias foram passando e a preparação para a viagem tomava forma. Seu Augusto contratou um advogado aqui no Brasil para ajudar com a papelada. O escritório ficou cheio de documentos espalhados. Maria ajudava organizando, separando por data, guardando em pastas como ele pedia. Uma tarde, ele chamou ela no escritório. Sobre a mesa havia papéis organizados e uma caneta. Maria entrou devagar, limpando as mãos no avental por hábito. Senta aqui, Maria. Ele pediu, apontando para a cadeira na frente da mesa. Ela obedeceu, o coração acelerado. Maria, eu tomei uma decisão, ele disse muito sério. Conversei com meu advogado, pensei muito e decidi que você vai receber uma parte dessa herança. Maria arregalou os olhos, a boca se abrindo em choque. Não, seu Augusto, eu não fiz nada demais.
Você salvou tudo, Maria. Sem você, eu não teria nada. Literalmente nada. Isso ia ser vendido, perdido, acabado. E isso não é justo só você receber um obrigado. Ele empurrou os papéis na direção dela. Não é uma fortuna, mas é o suficiente para você nunca mais precisar se preocupar com nada. Maria olhou para os documentos, mas não conseguia ler direito por causa das lágrimas que começavam a embaçar a vista. Via números, via o nome dela escrito ali, via carimbos e assinaturas. Mas mais do que isso, via o reconhecimento, via que finalmente alguém tinha enxergado o valor do que ela tinha feito. Ela segurou os papéis com as mãos trêmulas, sentindo o peso daquele momento. Não era só sobre o dinheiro, embora soubesse que aquilo ia mudar tudo na sua vida. Era sobre ser vista, sobre ser valorizada, sobre ter importância, sobre existir de verdade. Obrigada, seu Augusto, ela conseguiu dizer, a voz falhando. As lágrimas desciam pelo rosto sem controle. Ela não fazia esforço para escondê-las. Pela primeira vez, não tinha vergonha de chorar na frente dele. Seu Augusto acenou com a cabeça, também emocionado. Você merece, Maria. Merece isso e muito mais. Ele se levantou e foi até a janela, dando as costas para ela ter um momento. Maria enxugou o rosto com a ponta do avental e olhou de novo para os papéis. Aquilo era real, estava acontecendo de verdade. Nos meses seguintes, a vida de Maria mudou de uma forma que ela nunca tinha imaginado. Com o dinheiro que recebeu, comprou uma casa pequena na cidade. Nada muito grande, mas era dela. Tinha 2 quartos, uma sala, uma cozinha com janela para o quintal. Era perfeita. Mas mesmo com casa própria, Maria continuou trabalhando na fazenda. Não por obrigação, mas porque gostava. Aquele lugar tinha se tornado parte dela. E agora, mais do que nunca, sentia que pertencia ali. Não era mais só a merendeira invisível. Era parte da história daquela família. Seu Augusto voltou da Itália 2 meses depois, trazendo fotos das terras, histórias dos lugares que a avó tinha descrito tantas vezes. Mostrou tudo para Maria, explicando cada detalhe. Ela via o brilho nos olhos dele, uma felicidade que não existia antes. Vendi metade das terras, ele contou. O dinheiro vai servir para investir aqui na fazenda, reformar a casa, comprar equipamentos novos. A outra metade eu vou guardar. Quem sabe um dia eu construa algo lá, uma homenagem para minha avó. Maria sorriu. Ela ia gostar disso. A fazenda começou a mudar. Novos empregados foram contratados, a casa foi reformada, tudo ficou mais vivo. Mas Maria sempre teve seu lugar garantido. Agora não era mais chamada de merendeira, era chamada de Dona Maria, com respeito, com carinho. As pessoas da cidade começaram a comentar, na feira, na igreja, na praça. Você viu a Maria, agora ela tem casa própria. Dizem que o velho Augusto deu uma fortuna para ela. E dizem que ela merece, que salvou a herança dele. Maria ouvia os comentários com discrição, mas por dentro sentia um orgulho tranquilo. Não era orgulho de quem se acha melhor que os outros. Era o orgulho de quem sabe que fez o certo, que agiu com honestidade, que não deixou a oportunidade escapar. Ela continuava simples, continuava humilde. Cumprimentava todo mundo, ajudava quem precisava, frequentava a mesma igreja de sempre, mas agora caminhava com a cabeça erguida. Não porque tinha dinheiro, mas porque tinha dignidade, e isso ninguém podia tirar dela. Um dia, uma mulher jovem bateu na porta da fazenda. Tinha uns 30 anos, bem vestida, jeito de cidade grande. Pediu para falar com Maria. Quando se encontraram, a moça estendeu a mão com um sorriso. Você é a Maria que salvou a herança da família? Maria ficou sem jeito, mas apertou a mão dela. Eu só atendi um telefone, disse com modéstia. A moça riu, uma risada genuína. Isso é modéstia demais. Meu tio me contou tudo. Você foi esperta, corajosa e leal, não é pouca coisa. A moça se apresentou como Júlia, sobrinha de seu Augusto, filha do irmão que morava em São Paulo. Ela tinha vindo passar uns dias na fazenda e quis conhecer Maria pessoalmente. Meu tio não para de falar de você.
disse, ainda sorrindo. Diz que você é a pessoa mais íntegra que ele conhece. Maria ofereceu café e as duas sentaram na varanda da casa. Júlia era diferente de tudo que Maria conhecia. Estudada, viajada, falava de lugares que Maria só via na televisão, mas tratava Maria como igual, sem nenhuma arrogância, com verdadeiro interesse. Conta pra mim como foi, Júlia pediu, acomodando-se na cadeira de balanço. Quero ouvir da sua boca. Maria, ainda tímida, começou a contar. Falou do telefone tocando, da voz do advogado, do desespero de não saber o que fazer. Falou da corrida até a cidade, do medo de errar. Júlia escutava atenta, balançando a cabeça em alguns momentos, sorrindo em outros. Quando Maria terminou, ela ficou em silêncio por uns segundos. Você tem noção do tamanho do que fez? Maria deu de ombros. Fiz o que qualquer pessoa faria. Não, Maria. Qualquer pessoa não faria. Muita gente teria deixado para lá, ou teria anotado errado, ou nem teria ido atrás do meu tio. Você agiu com uma inteligência e uma responsabilidade que pouca gente tem. A sinceridade na voz de Júlia tocou Maria profundamente. Elas conversaram por horas. Júlia contou sobre a vida em São Paulo, sobre o trabalho dela em uma empresa grande, sobre como a família toda ficou impressionada com a história "Você virou lenda lá em casa", ela disse rindo. A mulher que salvou a fortuna dos Almeida. Maria riu também, constrangida com tanta atenção, mas por dentro sentia algo quente crescendo no peito. Era bom ser reconhecida. Era bom saber que sua história tinha significado, que não tinha sido apenas mais um dia de trabalho, mas um momento que mudou vidas. Quando Júlia foi embora, deixou um cartão com o número dela. Se um dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, me liga. Você faz parte da família agora. Maria guardou o cartão com carinho, mas sabia que provavelmente não ia precisar. Ela tinha tudo o que precisava agora. Tinha sua casa, seu trabalho, seu respeito. Tinha amigos que a admiravam, vizinhos que a cumprimentavam com carinho. Tinha a certeza de que sua vida tinha valor, de que ela importava. E isso era mais do que dinheiro. Era dignidade, era propósito. Naquela noite, deitada na cama da sua própria casa, Maria olhou para o teto e sorriu. Pensou em tudo que tinha acontecido desde aquela tarde em que o telefone tocou. Pensou em como uma decisão simples, um gesto de coragem, tinha transformado tudo. Pensou na merendeira invisível que ela era e na mulher respeitada que tinha se tornado. Não porque era rica, não porque era famosa, mas porque tinha agido com honestidade quando ninguém estava olhando, porque tinha sido fiel a si mesma. E enquanto o sono chegava, Maria fez uma oração curta, agradecendo pela oportunidade, pela coragem, pelo resultado. Agradecendo por ter estado no lugar certo, na hora certa, e por ter feito a escolha certa. Nem sempre a vida dava essas chances, e ela tinha aproveitado a dela. Os anos foram passando e a história daquela ligação virou lenda na região. As pessoas contavam para os filhos, para os netos, cada um acrescentando um detalhe, uma emoção. Foi a merendeira que salvou a fortuna do fazendeiro. Dizem que ela andou quilômetros debaixo do sol para avisar ele. Maria ouvia essas versões com diversão. Algumas nem eram verdade, mas ela não corrigia. Deixava que a história vivesse, que ganhasse vida própria. No fundo, sabia que o importante não eram os detalhes, mas a mensagem, que fazer o certo vale a pena sempre. Ela envelheceu com saúde, cercada de amigos, respeitada por todos. Sua casa pequena virou ponto de encontro. Vizinhos vinham tomar café, pedir conselhos, contar problemas. Maria sempre recebia bem, sempre tinha uma palavra gentil, sempre ajudava como podia. Seu Augusto também envelheceu, mas continuou tocando a fazenda com o mesmo cuidado de sempre e nunca, em nenhum momento, deixou de agradecer Maria. Nos últimos anos de vida, ele fez questão de que ela estivesse sempre ao lado dele nas decisões importantes. Ela se tornou conselheira, confidente, quase família.
Quando precisava assinar algo importante, chamava Maria. Quando tinha dúvida sobre contratar alguém, pedia a opinião dela. Maria, que antes era invisível, agora era essencial e isso nunca deixou de surpreendê-la. Uma tarde de domingo, seu Augusto chamou Maria no escritório. Ele estava mais magro, mais fraco, mas os olhos ainda tinham aquele brilho de inteligência. Maria, eu atualizei meu testamento, ele disse, sem rodeios. Você vai receber uma parte generosa de tudo que tenho. Maria tentou protestar, mas ele levantou a mão. O mesmo gesto de anos atrás. Não discute. Isso já está decidido. Você faz parte dessa história tanto quanto eu. Merece ser lembrada. Ela sentiu os olhos marejarem. Obrigada, seu Augusto. Por tudo. Ele morreu 3 meses depois, em paz, dormindo na cadeira do escritório. Maria estava na fazenda quando aconteceu. Foi ela quem fechou os olhos dele, quem avisou a família, quem ajudou a organizar tudo. Chorou no enterro, não só pela perda, mas pela gratidão de ter vivido aquela história. No velório, muita gente se aproximou dela. Você foi muito importante para ele. Diziam, ele sempre falava de você com tanto carinho. E era verdade. Maria sabia disso. Tinha visto nos olhos dele, nas conversas, nos gestos. Tinha sido importante. E isso era tudo. Depois do enterro, ela voltou para sua casa na cidade. Sentou na varanda, olhando para a rua vazia. Pensou em tudo que tinha vivido desde aquela tarde em que o telefone tocou. Mais de 10 anos tinham se passado. Tanta coisa tinha mudado. Ela não era mais jovem. Tinha cabelos brancos agora, rugas ao redor dos olhos, as mãos ainda mais calejadas. Mas era feliz. Tinha vivido uma vida simples, mas cheia de significado. Tinha feito diferença. Tinha importado. Sorriu para si mesma, um sorriso tranquilo de quem entendeu. A vida tinha lhe ensinado que não importa onde você começa, não importa quem você é aos olhos dos outros. Importa o que você faz com as chances que aparecem. Importa a coragem de agir quando é preciso. Maria continuou vivendo na sua casa, mas agora com mais conforto graças à herança que seu Augusto deixou. Reformou o quintal, plantou flores, colocou um banco debaixo da jabuticabeira. Às tardes, sentava ali com um café, vendo o movimento da rua, cumprimentando quem passava. As crianças da vizinhança adoravam ela. Passavam correndo, gritando, "Oi, Dona Maria!" E ela sempre respondia com um aceno e um sorriso. Às vezes, chamava algumas para tomar suco, comer bolo. Contava histórias, não a dela, mas outras de antigamente, de quando era criança. Mas um dia, uma menina de uns 8 anos, esperta como só criança é, perguntou, "Dona Maria, é verdade que a senhora salvou uma fortuna?" Maria ficou surpresa. "Quem te contou isso?" A menina deu de ombros. "Minha avó. Ela diz que a senhora é heroína." Maria riu, constrangida. "Heroína não, minha filha. Eu só fiz o que tinha que ser feito." Mas a menina insistiu. "Mas como foi? Conta!" E então, pela primeira vez em anos, Maria contou a história toda para alguém. Contou com detalhes, com emoção, revivendo cada momento. A menina escutou de boca aberta, os olhos arregalados. Quando Maria terminou, ela disse algo que ficou marcado. "Eu quero ser igual à senhora quando crescer corajosa assim." Maria sentiu o coração apertar de emoção. "Então seja, minha filha, seja sempre honesta, sempre corajosa. E não importa o que os outros dizem, faça o que é certo." Os anos continuaram passando. Maria chegou aos 70, depois aos 75. A saúde continuava boa, mas ela sentia o peso da idade. Não trabalhava mais, vivia tranquila com o que tinha, mas nunca parou de ajudar quem precisava. Era daquelas pessoas que todo bairro tem e que todo mundo respeita. Júlia, a sobrinha de seu Augusto, continuou visitando. Agora vinha com os filhos, 2 meninos cheios de energia. Eles chamavam Maria de vovó, Maria, mesmo sem parentesco de sangue. E Maria gostava, sentia-se parte de uma família de verdade. Um dia, Júlia chegou com uma proposta. "Maria, eu quero escrever a sua história, transformar em livro. Acho que as pessoas precisam saber." Maria ficou sem jeito.
Minha história não tem nada de especial. Júlia riu. Tem tudo de especial. E você sabe disso. Maria pensou por alguns dias. Será que valia a pena? Será que alguém se importaria? Mas então lembrou da menina da vizinhança, dos olhos brilhando quando ouviu a história. Lembrou de todas as pessoas que tinham vindo até ela ao longo dos anos, querendo saber como tinha sido. Aceitou. E durante alguns meses, Júlia veio toda semana com um gravador. Maria contava, Júlia anotava, reviveram cada detalhe, cada emoção. Foi doloroso em alguns momentos, lembrar do medo, da insegurança, mas foi libertador também. Era como se estivesse fechando um ciclo. Quando o livro ficou pronto, fizeram um lançamento pequeno na cidade. Maria não queria muito alvoroço, mas acabou sendo maior do que esperava. A igreja ficou cheia. Gente de todo lugar veio conhecer a mulher da história. Alguns até pediram autógrafo. Maria, constrangida, mas feliz, assinou cada livro com sua letra travada e em cada um escrevia a mesma coisa. Faça sempre o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Era o recado dela, a lição que tinha aprendido e queria passar adiante. A repercussão do livro foi maior do que qualquer um imaginava. Jornais da região fizeram matérias, uma rádio convidou Maria para uma entrevista. Ela, sempre tímida, aceitou tudo com simplicidade. Falava com o coração, sem ensaio, sem preparo. E talvez por isso as pessoas se conectavam tanto com ela. A senhora não teve medo de errar? Perguntou o radialista. Maria pensou por um segundo. Tive muito medo. Mas o medo de não fazer nada era maior. O medo de deixar aquilo se perder, de falhar com quem confiava em mim. Esse era o pior. A sinceridade na resposta emocionou quem estava ouvindo. Cartas começaram a chegar. Gente de todo o Brasil escrevendo, contando suas próprias histórias, agradecendo pela inspiração. Uma mulher de Minas escreveu: Eu estava pensando em desistir de um sonho. Sua história me fez continuar. Maria guardava todas as cartas numa caixa de sapato. Lia e relia nos dias difíceis. Mas nem tudo era festa. A idade cobrava seu preço. Maria começou a sentir dores nas pernas, cansaço que não passava. Foi ao médico e descobriu que o coração estava fraco. Nada grave ainda, disse o doutor. Mas precisa de cuidados. Maria acenou, conformada, sabia que a vida não era eterna. Júlia ficou preocupada e ofereceu para Maria ir morar com ela em São Paulo. Lá você teria mais conforto, mais assistência. Mas Maria recusou gentilmente. Meu lugar é aqui, Júlia. Aqui eu nasci, aqui eu cresci, aqui eu vivi tudo o que importa. É aqui que eu quero ficar. E ficou. Mesmo com a saúde debilitada, continuou na sua casinha. Cuidada por vizinhos, visitada por amigos, nunca ficou sozinha. Sempre tinha alguém batendo na porta, trazendo comida, fazendo companhia. Era amada. E sabia disso. Num fim de tarde de outono, sentada no banco debaixo da jabuticabeira, Maria viu um homem parar na frente da casa. Era jovem, uns 30 anos, bem vestido. Ele hesitou na calçada. Depois abriu o portão. Dona Maria? Ela acenou. Sou eu. Ele se aproximou nervoso. Meu nome é Rafael. Eu li seu livro. Maria sorriu. Que bom, meu filho. Gostou? Ele assentiu, os olhos brilhando. Gostei, e mais do que isso, ele mudou minha vida. Maria ficou quieta, esperando que ele continuasse. Eu estava num momento difícil. Tinha feito algo errado no trabalho, nada muito grave, mas errado. E estava pensando em esconder, mentir, empurrar a culpa para outra pessoa. Ele respirou fundo, mas aí li sua história. E pensei, se ela teve coragem de fazer o certo quando tinha tudo a perder, eu também posso. Assumi o erro. Enfrentei as consequências. Foi difícil, mas dormi em paz. E no final, tudo se resolveu. Meu chefe me respeitou pela honestidade. Ele estendeu a mão para Maria. Vim aqui agradecer. A senhora nem sabe, mas salvou mais do que a fortuna do seu patrão. A senhora salvou minha integridade. Maria apertou a mão dele, emocionada. Obrigada por me contar isso, meu filho. Obrigada mesmo. Ele sorriu, acenou e foi embora. Maria ficou ali,
olhando o portão se fechar, sentindo uma paz profunda. Sua história estava fazendo diferença. Estava tocando vidas e isso era tudo. Maria viveu até os 82 anos. Nos últimos meses, a saúde piorou. O coração cada vez mais fraco, o corpo cada vez mais cansado, mas a mente continuava clara. Os olhos ainda tinham aquele brilho de quem viveu intensamente e não se arrependia de nada. Júlia veio de São Paulo e ficou com ela. Trouxe os filhos, já crescidos, que se revezavam fazendo companhia. A casa pequena ficou cheia de vida novamente. Risadas, conversas, memórias sendo compartilhadas. Maria gostava daquele movimento, gostava de não estar sozinha. Nos últimos dias, rodeada por pessoas que a amavam, ela pediu para que trouxessem o caderno velho onde tinha anotado as informações daquela ligação. Júlia procurou nos pertences de Maria até encontrá-lo, guardado numa gaveta, embrulhado em pano. As páginas estavam amareladas, a tinta desbotada, mas as palavras ainda estavam lá. Maria passou os dedos sobre a escrita tremida, aquela letra de quem tinha aprendido a ler tarde, mas tinha escrito com tanta dedicação. Sorriu, um sorriso fraco, mas verdadeiro. Foi aqui que tudo mudou, ela murmurou, a voz quase um sussurro. Júlia, sentada ao lado da cama, segurou a mão de Maria. Você quer que eu guarde isso, Dona Maria? Maria acenou que sim, devagar, guarde. E conta essa história para os seus filhos, para os seus netos. Diz para eles que não importa quem você é, importa o que você faz quando ninguém está olhando. Diz que ser honesto nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Diz que uma pessoa simples pode fazer diferença. Pode mudar vidas, pode salvar o que todo mundo acha que está perdido. A voz dela falhava, mas a mensagem era clara, forte, ecoando naquele quarto silencioso. Júlia, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu. Eu prometo, Dona Maria. Vou guardar essa história como um tesouro. Vou contar sempre. Você nunca vai ser esquecida. Maria apertou a mão dela com a pouca força que tinha. Obrigada, minha filha, por tudo. Naquela noite, com a casa em silêncio e a lua cheia entrando pela janela, Maria fechou os olhos pela última vez. Não houve dor, não houve medo, apenas uma paz profunda, a certeza de que tinha vivido bem, tinha amado, tinha sido amada e tinha feito diferença. Júlia estava ao lado, segurando sua mão, sentiu quando a respiração parou, quando o corpo relaxou. Chorou em silêncio, mas era um choro de gratidão também. Gratidão por ter conhecido aquela mulher, por ter aprendido com ela, por ter guardado sua história. O funeral foi no dia seguinte. A igreja estava cheia, lotada. Gente de todo lugar veio se despedir. Velhos amigos, vizinhos, pessoas que tinham lido o livro e querido prestar homenagem, flores enchiam o altar. E cada uma delas carregava uma mensagem de amor e respeito. O padre falou sobre Maria com carinho. Contou a história da ligação, da coragem, da honestidade. Falou sobre como uma vida simples pode ser extraordinária quando vivida com integridade. As pessoas choravam, mas também sorriam, porque Maria tinha sido feliz, e todos sabiam disso. No cemitério, enquanto desciam o caixão, Júlia jogou uma flor e sussurrou. Obrigada por tudo, Dona Maria. Você mudou minha vida também. E era verdade. Maria tinha tocado tantas vidas, de tantas formas diferentes, e agora, mesmo partindo, continuaria viva nas histórias, nas lembranças, nos corações. No túmulo, gravaram uma frase simples, escolhida por aqueles que a conheceram de verdade. Ela a atendeu quando ninguém mais estava. E salvou o que todos achavam perdido. Era perfeito. Resumia tudo que Maria tinha sido simples, direta, verdadeira. Nos meses seguintes, o livro de Maria ganhou nova edição. A história da sua morte, contada com sensibilidade por Júlia, foi adicionada como último capítulo. Vendeu ainda mais. Escolas começaram a usar nas aulas sobre valores. Professores pediam para os alunos lerem e escreverem sobre o que aprenderam. Uma professora de uma cidade pequena do interior mandou uma carta para Júlia.
Contava que uma aluna bem pobre estava pensando em desistir dos estudos para trabalhar, mas depois de ler a história de Maria, decidiu continuar. Se ela conseguiu sem estudo fazer tanta diferença, imagina o que eu posso fazer se estudar, a menina tinha dito. Júlia chorou lendo aquilo. Era exatamente o que Maria queria. Não a fama, não o reconhecimento, mas inspirar. Mostrar que cada pessoa, não importa quão simples, tem valor, tem poder, tem a capacidade de mudar o mundo ao seu redor, mesmo que seja só o mundo de uma pessoa. Anos se passaram. A história de Maria virou parte da cultura local. Na cidade onde ela viveu, fizeram uma pracinha com o nome dela. Colocaram um banco de concreto e uma placa contando resumidamente a história. As pessoas sentavam ali, liam, refletiam. Júlia envelheceu também. Seus filhos cresceram, tiveram seus próprios filhos. E em cada aniversário, em cada reunião de família, a história de Maria era contada. Virou tradição. Os mais novos ouviam com atenção, os olhos brilhando, fazendo perguntas. Ela não teve medo? Como ela soube o que fazer? E Júlia respondia com paciência, com amor. Explicava que medo ela teve, mas coragem ela teve mais. Que não sabia exatamente o que fazer, mas fez o melhor que podia. Que não era perfeita, mas era honesta, e que no final isso é o que importa. O caderno original, aquele onde Maria tinha anotado as informações da ligação, foi guardado num porta-retrato de vidro. Júlia o colocou na sala, num lugar de destaque. Visitantes sempre perguntavam sobre ele, e então a história era contada mais uma vez, ganhando vida, tocando mais um coração. Uma tarde, já com mais de 90 anos, Júlia sentou com a bisneta de 5 anos no colo. A menina apontou para o porta-retrato. "O que é aquilo, vovó?" Júlia sorriu, pegou o porta-retrato e mostrou para ela. "Isso aqui, minha querida, é uma história de coragem." E começou a contar sobre uma merendeira que trabalhava numa fazenda, sobre um telefone que tocou, sobre uma decisão que mudou tudo. A menina escutava, fascinada. No final, perguntou, "E ela era princesa?" Júlia riu emocionada. "Não, minha filha. Ela era melhor que princesa. Era real. A história de Maria continua sendo contada em livros, em conversas, em salas de aula. Continua inspirando pessoas a fazerem o certo, a terem coragem, a acreditarem no próprio valor. E em cada pessoa que muda por causa dela, Maria vive de novo. Porque histórias assim não morrem. Elas se multiplicam. Porque no final, o que Maria ensinou não foi sobre salvar fortunas, foi sobre salvar a própria dignidade, sobre honrar quem somos, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil, sobre lembrar que não importa nossa posição na vida, todos temos a capacidade de fazer diferença. Todos temos valor. Todos importamos, e essa é uma verdade que nenhum tempo, nenhuma distância, nenhum esquecimento pode apagar.